Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre a maldição que a mentira nos traz, a maldição que é a mentira, que destrói as nossas vidas. Se a gente não tiver sabedoria, se a gente não tiver discernimento, de tirar essa mentira de nossa boca, de tirar essa mentira de nossas vidas, porque ela nos traz profundo sofrimento, profunda destruição, grande maldição, não só para a pessoa própria, né? Mas também para a nossa família, para o nosso próximo. Ela nos traz nervosismo, ela nos traz angústia, ela nos traz medo, ela nos gera ansiedade. Tudo isso é o que a mentira nos traz. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ler um pouco aqui na palavra de Deus, 2 Reis 6. Aqui é o servo do Eliseu, do profeta Eliseu. Aqui, ó, 2 Reis 6, Geazi fica leproso. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás. Olha, pessoal, aqui ele foi correr atrás de coisas, de bens materiais, de riquezas. Ó, ele falou: vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Viu que ele foi atrás de coisas, ele está interessado em riqueza. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro. Porém, encontrou-o e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Ele aqui, pessoal, já está falando do profeta, que ele era servo do profeta Eliseu. Aí ele disse que ele já estava aqui, ó, com a mentira na boca. Ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dás-lhe, pois, 1 talento. Olha o que ele foi atrás, pessoal. Foi atrás de dinheiro, ó. Dai-me, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Que é muito sério. A pessoa, muitas vezes, a gente não vigia. Não vigia o que está correndo atrás, não vigia o que quer. Colocando a mentira na boca para conseguir coisa, para conseguir dinheiros. E não vê a seriedade da mentira. Não vê que ela pode nos trazer maldição, angústia, medo, ansiedade. Não, a pessoa não percebe, mas aqui eu vou estar trazendo essa clareza do que a mentira traz para nossas vidas. E que todos nós venhamos tirar a mentira de nossas bocas, tirar a mentira de nossas vidas, gente. Porque ela só destrói, ela só nos traz medo, angústia, ela só nos traz coisas ruins. E disse Naamã: se servido, toma 2 talentos. E insistiu com ele. Ele pediu 1 talento e ganhou 2. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e os pôs sobre 2 dos seus servos. Viu? Ele pegou os 2 talentos e pôs sobre os 2 servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-o das suas mãos. Os servos que tinham ido com ele, era como se o profeta Eliseu tivesse enviado aqueles 2 servos para pegar esses talentos e essas roupas. Ele enganando, ele estava mentindo por Naamã, dizendo que os servos tinham ido a mando do profeta Eliseu, mentindo. E chegou aqui, para vocês terem aqui, ó, está aqui afirmando: e chegando ele a certa altura, tomou-o das suas mãos e os guardou na casa.
Ele pegou as coisas que estavam na mão dos servos, ficou para si e guardou na sua casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Aí já serviu, já mentiu com ele, traga os meus bens que eu consegui através de vocês, colocando vocês em minha vida, mentindo. Podem ir, pode vazarem. Ele achando que estava conseguindo coisas lindas, maravilhosas, riquezas, roupas. Olha, ele nem imaginava que ele indo atrás dessas roupas e dessas riquezas e atrair essa maldição, não só para si, para a vida dele, mas para a vida da família dele, né, pessoal? Para, como é que eu falo aqui? Como é que eu digo, meu pessoal? Para a vida dos descendentes dele. Ele não estava atraindo aquela maldição não só para ele, mas também para a vida dos descendentes dele. Aqui eu vou ler e vai confirmar para você. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: olha aqui como ele vai aqui, pessoal, se manifestar diante de um homem de Deus que tem um discernimento, que conversar com Deus. Ele ainda vai ter coragem de mentir, ó. E disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse teu servo. Aí Geazi disse, e disse teu servo. Aí ele falou aqui, ó. E disse teu servo: não fui nem a uma nem a outra parte. Aqui ele estava mentindo. Ele tinha ido atrás de Naamã, atrás de talentos, atrás de roupa. Aí ele aqui dissimulado, mentindo, falou: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Aqui ele está dizendo que estava tendo discernimento de onde ele tinha ido. Eu não fui contigo, mas eu discerni para onde você foi. O que você foi atrás? Quando aquele homem voltou do seu carro, porém lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Aí ele falou aqui: era a ocasião para receber pratas, para tomares roupa, olivas, vinhas, ovelha e boi, servos e serva. Não era a ocasião de a gente conseguir bens, não era a ocasião de nós conseguir dinheiro, talentos, e sim de curar o Naamã, que ele estava leproso, que ele estava com a maldição sobre si, e sim de curar, de limpar, de purificar, e não ir atrás de bens. Aí vou continuar aqui. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência. Tá vendo? Ele correndo atrás de bens preciosos, de riqueza. A maldição que estava sobre Naamã, o comandante, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti. Se apegará a ti e à tua descendência. Ele aqui, pessoal, atraiu não só a maldição para si próprio, mas também para toda a descendência dele, para os filhos, para os netos, para toda a descendência. Para sempre, tá vendo aqui? Para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Tá vendo aqui? O que ele foi atrás. Ele achando que ia enganar um servo de Deus. Ele achando que ia ter a capacidade de mentir, de guardar aqueles bens e de enganar o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu, na mesma da hora, discerniu para onde ele tinha ido. E toda a maldição do comandante Naamã passou para ele. Viu como é importante a pessoa discernir, como é importante a pessoa pensar. O que eu vou conseguir através dessa mentira? Será que vale a pena eu mentir? Não vale a pena de jeito nenhum, pessoal, de jeito maneira. Nunca vale a pena a pessoa mentir. Seja qual for a situação que você estiver passando, qual problema for, com os seus pais, com o seu esposo, com os seus filhos, fale sempre a verdade, porque a verdade é libertadora, porque esta maldição, se ele não tivesse ido corrido atrás dessas, que ele estava aqui com ganância, né, para conseguir dinheiro,
para conseguir roupa, porque aqui é um comandante, ele era bem de vida, ele era rico e podia, né, ajudar ele com as suas riquezas. Então, ele saiu de diante do servo de Deus, diante do Eliseu, cheio de doença. E aí, de que valeu? De que valeu, pessoal, aqui? Os 2 talentos que ele ganhou e a esmuda de roupa, de que valeu? Ele ia atrair uma maldição, não só para ele, mas para todos os descendentes dele. Jesus, sangue de Cristo é poder. É muito importante, gente, a gente discernir antes de qualquer coisa que a pessoa for fazer, que a pessoa nunca vai se dar bem mentindo. Aqui tem uma prova aqui, ó, real, uma prova que o exemplo bíblico que Deus deixou para todos nós da mentira, o que ela nos traz. Ele atraiu uma maldição para a vida dele e para toda a descendência dele para sempre. Meu Deus, isso é muito sério, gente. Eu sei que esse vídeo deve estar falando com alguém. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar profundamente no coração de pessoas que usam a mentira como hábito, que usam a mentira achando que é ao seu favor, mas no fundo, ela só vai lhe prejudicar. Porque a mentira não é só em si palavras, né? Uma pessoa, gente, é o diabo, é o Satanás. Vamos deixar essa mentira para trás. Que ele destrói a nossa vida, que ele tira a prosperidade que é para nossas vidas, tira a nossa paz. Vamos continuar com a verdade, que a verdade é Jesus, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a meu Pai a não ser por mim. Então, se Jesus é o caminho, gente, vamos continuar com Ele, que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador. Jesus é lindo, maravilhoso, Ele sempre nos dá força, Ele sempre nos ajuda, Ele sempre nos fortalece. Nós não precisamos dessa mentira. Nós não precisamos, gente. Vamos deixar ela para trás. Vamos seguir firme e forte com Jesus, que Ele é o nosso Pai. Entendeu? Ele é o nosso Pai, Jesus. Ele é o caminho para tudo que nós precisamos. Ele nos dará sabedoria. Ele nos dará discernimento. Tudo vem de Deus, gente. E aqui também tem outros exemplos de pessoas que mentiu, que se deram muito mal. Eu vou dar um exemplo aqui. Que nem o Jacó mentiu para o pai dele, pedindo para o pai dele dar a bênção para ele, sendo que o pai dele pensava que era o Esaú. O pai de Jacó pensava que era o Esaú e estava abençoando Jacó. E Jacó, mentindo para o pai dele, ele plantou aquela mentira como uma semente. E lá na frente, gente, lá no futuro, ele colheu o fruto daquela mentira, porque o sogro dele mentiu para ele. O sogro dele mentiu para ele, porque ele era para casar com a esposa que ele amava, que ele estava desejando. E quando ele se casou, ao deitar no leito dele, ele não estava com a esposa, e sim com a primogênita do sogro dele, com a Raquel. Era Lia e Raquel. Ele estava com a Lia e achando que tinha casado com a Raquel. O sogro dele mentiu e disse assim: aqui na minha terra não se faz assim. Primeiro se casa a primogênita, depois a mais nova. E a mais nova era a Raquel, que era para ser a esposa dele. E, no entanto, quem foi ser a esposa dele foi a Lia. Então, o sogro dele ali, pessoal, não diz de maneira alguma que ele ia casar com Lia, não falou. Então ali só estava colhendo a semente que ele plantou, da mentira que ele mentiu para o pai dele. Ele ali também, ele mentiu, depois foi colher o fruto da mentira. Teve alguém que mentiu seriamente na vida dele. E ele trabalhou 7 anos, ali para poder casar com Raquel. E trabalhou esses 7 anos, se esforçou, trabalhando sol e chuva, frio e calor, achando que ia casar com o amor da vida dele. E casou foi com a Lia e não com a Raquel. Tá vendo aí a seriedade dos frutos da mentira, gente?
Porque a gente mente aqui para um, mas lá na frente um vai e mente pior ainda para a pessoa. Então, o que eu sempre aconselho aqui, não vamos mentir, pessoal. Vamos falar a verdade, vamos caminhar com Jesus, vamos ler a palavra de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso ajudador. E muito obrigado por todos que me assistiram até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.